Bora desenhar as três espiãs demais no meu estilo? Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Maíra Quirolani, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou fazer um desenho delas, das divas icônicas que sempre trocavam de figurino, as três espiãs demais, a Sam, a Alex e a Clover. E, gente, o que aconteceu? Eu comecei fazendo o esboço, né? Defini mais ou menos onde cada uma ia ficar. Depois fiz todo o traçado com lápis e depois dessa transição maravilhosa, né? Fiz toda a line art, né? Esse contorno. Eu fiz a line art do traço mais fino por dentro e por fora fiz com a ponta mais grossa. Vocês já sabem que eu gosto muito de fazer esse tipo de desenho assim. Se tu gosta das três espiãs demais, desses vídeos de desenho e arte, já se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações, que toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Eu estou realmente pensando se eu faço uma série sobre desenhar personagens no meu estilo, né? Eu já fiz a versão de TVD, né? De Diário de um Vampiro, que foi a Helena, o Damon e o Stefan. Só que, diferentemente do desenho animado, era uma série, né? Live action, assim, de pessoas reais. Diferente das três espiãs demais, que são personagens. E aí, personagens animados, né? No caso, porque de TVD também são personagens, vocês entenderam. E aí, só que são personagens em 2D, né? Desenho animado e tudo mais. E aí eu fiz a versão delas. Eu tava pensando muito em fazer o Scooby-Doo, que eu vi que vai ter o novo live action do Scooby-Doo. E, gente, eu achei eles tão fofinhos, assim, tão parecidos realmente. Tô muito ansiosa pra assistir. Eu não sei o que vai ser, se vai ser um filme, se vai ser uma série. Eu só vi algumas fotos mesmo, algumas imagens aí que foram divulgadas. Mas eu ainda não sei se vai ser um filme ou uma série. Mas eu acredito que seja filme. Sei lá, sabe, por toda a trajetória, assim, de Scooby-Doo em filmes, que eles fazem várias partezinhas de filmes e tudo mais, o Scooby-Doo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu acredito que seja filme, eu não acho que seja série. Mas se não for série, se for série, eu não vou achar ruim também, não, eu vou adorar do mesmo jeito, porque Scooby-Doo é um desenho que eu assistia muito na infância, assim, como Três Espiãs Demais, né? Que no caso é o meu desenho favorito, porque as meninas, elas são tipo assim, espiãs, sabe? Que coisa incrível, era o meu sonho de infância ser espiã. E elas tinham vários apetrechos super legais, aquele pó compacto, aquele secador de cabelo, a mochila, as mochilinhas a jato. Gente, eu piro com aquele desenho, era o meu desenho preferido da existência, porque elas três não eram só garotas bonitas e estilosas, sabe? Elas eram garotas da ação, que chegavam e faziam e tudo mais. Então, eu sou completamente apaixonada por esse desenho. É o meu desenho preferido da vida. Eu sempre fui essa criança que sempre gostou desses desenhos assim, sabe? Tipo, eu não gostava de Max Steel, essas coisas assim que passavam na televisão, porque eles focavam muito assim no público masculino, entendeu? Nada contra, mas eu gostava de meninas assim, que chegavam e que faziam outro desenho também, que é um dos meus preferidos, que na realidade é um filme da Barbie, é a Barbie e as Três Mosqueteiras, porque elas vão lá, lutam pelos sonhos delas e tudo mais. Eu sempre gostei de filmes com essas pegadas, assim, sabe? Das meninas que, além de ser bonitas, patricinhas, sabe? Arrumadas, que se cuidam, elas também vão lá, chegam e fazem o que tem que fazer. Adoro esse tipo de desenho desde a infância. Da toa que Três Espiãs Demais é o meu desenho preferido. Teve uma vez que eu já fiz um desenho, logo assim, acho que faz uns 3 anos atrás, logo quando eu comecei esse canal, que o intuito que eu tinha era desenhar personagens e tudo mais no meu estilo. Eu fiz um desenho da Alex. Eu acho que eu mostrei no meu vídeo aí tour pelos meus desenhos. Eu tinha feito um vídeo longo, postei aqui no canal e tudo mais. Mas depois eu fiquei meio assim, sabe? Eu não gostei muito do resultado. Aí eu acabei apagando o vídeo, gente. Apaguei. Foi, apaguei e já foi. Gente, eu tô com uma mania de falar e tudo mais, que eu já não aguento mais. Vou tentar mudar o meu vocabulário aqui agora. Bom, gente, e falando um pouquinho aí, né, do processo do desenho, eu tentei ser bem fiel, assim, os tons de cabelo, o tom da pele delas,
o tom das roupas também, né, bem específico que elas usavam, que é o verde, o amarelo e o vermelho, né, elas são o próprio semáforo. Só que, tipo assim, elas sempre usavam roupas diferentes, elas sempre estavam mudando de roupa nos episódios. Não é à toa que tinha um estilista trabalhando por trás, né? E aí, o que que eu pensei? Como eu não fiz ela com elas, né, no caso, com os uniformes para poder usar as cores características, e como geralmente nas roupas delas do dia a dia, elas não usavam as cores do uniforme, elas usavam qualquer cor, assim, tudo misturado, sem problema nenhum. Eu pensei em colocar elas com as roupinhas da cor do lookinho delas que elas usavam como espiãs. Porque só da pessoa bater o olho, ela já vai saber quem que é, né? Que é a Alex, a Sam e a Clover. Porque eu fiz a Clover com vestidinho vermelho, a Alex de amarelo e a Sam de verde. Porque outro trio, né, de garotas super poderosas que existe aí no mundo do desenho é as meninas super poderosas. E elas também, né, a lourinha, a ruiva e a morena. Então, eu quis fazer essa especificação realmente da corzinha da roupa delas para não ser confundido com as meninas super poderosas. Inclusive, outro desenho que eu amava assistir também eram as meninas super poderosas para variar, né? Mas assim, o primeiro desenho da minha vida que eu lembro que eu assisti foi Moranguinho. Não é à toa que o primeiro ano que eu fui pra escola, a minha bolsa era da Moranguinho, minha lancheira era da Moranguinho, meu caderno era da Moranguinho, meu estojo era da Moranguinho, era tudo da Moranguinho. Eu era uma criança completamente obcecada pela Moranguinho. Eu tinha sandália da Moranguinho, sapato da Moranguinho, era uma loucura pela Moranguinho. Eu era a própria Moranguinho, só faltava ser ruiva. E vários outros desenhos que eu também lembro de assistir, mas os três principais eram Moranguinho, Ursinho Puff ou Ursinho Pooh e também Turma da Mônica. Pelo amor de Deus, né, gente? Desenho brasileiro, completamente apaixonada pela Mônica, que ela também era, né, no mesmo estilinho das meninas super poderosas, ela era uma girl power. Só que a minha personagem que eu mais me identificava da Turma da Mônica era a Marina, porque ela tem um cabelinho assim meio cacheado, ela gostava de desenhar, então ela era a personagem que eu mais me identificava. E das três espiãs demais, gente, a minha preferida era a Alex, né, a de amarelo, essa aí do meio, porque quando eu era pequena, era eu, a minha prima e minha irmã. E aí, a minha irmã, ela era mais inteligente, então ela ficava sendo a Sam. Aí, a minha prima, ela era mais loira assim, com cabelo bem loirinho, e ela ficava sendo a Clover e sobrava pra mim a Alex. Mas eu amava a Alex, ela super atlética dos exercícios e tudo mais. Quando eu era pequena, eu era mais, gente. Agora eu não sou muito fã, não, mas eu amava correr quando eu era pequena, fazer exercício, essas coisas assim. Eu amava educação física, embora que eu odiasse queimada e vôlei, porque eu era muito baixa. Eu demorei muito tempo pra crescer, embora que hoje em dia eu não seja essas altas também, mas eu dei uma boa evoluída. Tipo assim, eu era a menor da sala até o nono ano. Aí o ensino médio, eu dei uma crescidinha e aí parei. Eu acho que eu devo ter de 1,55 a 1,60. Eu não sei ao certo, assim. A última vez que meu pai mediu meu tamanho, que ele pega a trena e mede o tamanho, eu tinha 1,55. Aí nunca mais eu medi, então acho que eu devo ter de 1,55 para 1,60. Mas o meu sonho era ter 1,70, porque eu acho muito bonito gente alta. Eu queria ser alta, mas infelizmente não tive essa dádiva. E aí eu uso uns sapatos mais altos, sabe? Pra fingir que eu sou mais alta. Pro desenho, eu não foquei só em usar marcadores, né? Eu também usei aquarela pra fazer a pintura do cabelo delas, porque eu tava pensando assim, se você for reparar no desenho das meninas, elas têm muito essa sombrinha, sabe? Partes mais claras e partes mais escuras do cabelo. E com marcador, eu não sou muito boa pra fazer esse efeito. Então eu pensei em fazer com aquarela, que ia ficar com um efeito legal, né? Que eu começo passando uma camada mais clara e depois eu venho escurecendo. E aí fica com esse aspecto desse detalhezinho que faz uma diferença, que fica muito legal, o detalhe do cabelo. E eu já assisti todas as temporadas de Três Espiãs Demais. Só que o que acontece comigo é que eu tenho um probleminha de memória, entendeu? Porque, embora eu tenha assistido tudo,
se eu for assistir novamente, é como se eu estivesse assistindo pela primeira vez. Porque eu não sei o que acontece com o meu cérebro, ele, apaga. Aí eu só consigo lembrar de coisas, assim, sabe? Detalhes bem específicos, assim, que realmente marca na minha cabeça de alguma forma. Por exemplo, um dorama que eu assisti há quase 10 anos atrás, que é Herdeiros, que é com Lee Min-ho e, cara, todos os atores e atrizes de doramas estão naquele dorama. Se você for assistir, você vai conhecer pelo menos uns 10 daqueles dali, que eles são, assim, tops e tops, entendeu? Já fizeram vários doramas, então com certeza 5 deles, eu vou dizer assim, você vai conhecer e reconhecer de um dorama que você já assistiu. E aí, eu estava assistindo, né, reassistindo esse dorama, só que parece que eu tô assistindo pela primeira vez, minha gente. A minha memória é péssima, porque eu fui reassistir, eu não lembrava mais de nada. Como eu falei pra vocês, eu só lembrava de coisas específicas, tipo, coisas bem específicas mesmo, detalhes. Tipo, parece que realmente eu tô assistindo pela primeira vez. Assim, isso tem um lado bom, né? Que ser como se eu estivesse assistindo pela primeira vez e tudo mais. Mas tem um lado ruim também, né? Porque se é assim, com a idade que eu tenho, jovem, eu já tô nessa situação esquecida, imagina de quando eu ficar mais velha, né? Mas é isso, aí eu vou assistir as coisas, eu falo, meu Deus, o que será que vai acontecer depois? Eu fico com aquela expectativa como se eu estivesse assistindo pela primeira vez, porque eu realmente não lembro. Sigo assim minha vida. E aí, gente, como vocês estão vendo, eu tô começando a fazer o detalhe, né, da pintura da roupinha das meninas. E aí eu peguei esse vermelho bem vivo pra fazer o vestido da Clover. Eu fiz todas elas de tênis, depois eu me arrependi, porque, tipo assim, elas usavam muita bota, muito salto. Era pra mim ter colocado um saltinho, uma bota nelas, porque eu acho que ia fazer mais sentido, sabe? Até a roupa que elas usavam pra procurar os bandidos, pra pular de um prédio pro outro, elas estavam de salto alto. Mas tudo bem, né, gente? Vamos dizer que é um dia assim, já off do salto. E voltando ao assunto Herdeiros, né, que é sobre o dorama que eu tava falando, que eu comecei e não finalizei, né, o que eu tava falando. Então, é como se eu estivesse reassistindo pela primeira vez, embora que já tenha feito muito tempo que eu assisti. E uma coisa que tá acontecendo comigo, eu não tô conseguindo entender, é que eu não tô conseguindo me afeiçoar, me apegar aos doramas como eu me apegava antigamente, sabe? Tipo assim, eu começava um dorama já pensando em 10 que eu queria assistir a seguir. Hoje é muito difícil isso acontecer. O último dorama, assim, que eu peguei, assim, que eu gostei muito foi Minha Adorável Corredora. Ele não tem dublado, né? Pra caso você quiser assistir e não gostar, legendado, ele só tem legendado, não tem dublado. Mas é muito engraçado, vale muito a pena assistir. Além de ser engraçado, né? Também tem romance, também tem drama. Você sofre assistindo também, né? Porque se não sofrer, não é dorama. E outro, gente, que é desse ano, só que eu ainda tô esperando os episódios entrar. Eu não lembro o nome de cabeça agora, mas é de uma rainha que ela vem do passado pro futuro. Eu achei parecido com Mr. Queen, só que Mr. Queen, ela vai do futuro pro passado. Já essa outra, ela vem do passado pro futuro. E ela fica totalmente perdida aqui. Ela reencarna numa menina que ela era atriz. E é muito engraçado. Eu só assisti alguns episódios, esse daí eu gostei, mas eu ainda não me apeguei, sabe? Mas eu tenho certeza que eu vou gostar, porque ele tem bem a carinha do tipo de dorama que eu gosto. Aí eu tô reassistindo esse aí, né? Que é Herdeiros, porque eu tava assim, sem saber o que assistir, eu não tava gostando de nada. E aí eu fui comecei a assistir esse pra poder relembrar, né, o que acontece. Como eu falei pra vocês que eu sou um pouco desmemoriada, é como se eu estivesse assistindo pela primeira vez. Tô pensando também em reassistir outros doramas, porque é bem legal, sabe, gente? Quando a gente não sabe muito bem o que assistir, pega uma série conforto, um dorama, um filme e vai reassistir. Inclusive, no dia do primeiro jogo do Brasil da Copa, eu fui assistir o filme das Branquelas, né? Assim que o jogo terminou, eu fui assistir o filme das Branquelas. Gente, eu dei tanta risada. E eu sempre assisto em português. Foi a primeira vez que eu assisti em inglês legendado. E eu achei super legal também. Dei muita risada, muito bom o filme. Embora que seja o mesmo filme, é uma experiência diferente. Então, às vezes, assim, logo lá no início, né,
quando começaram a dublar os doramas, eu falo dos doramas porque eu assistia mais dorama, assim, sabe? Com a língua nativa deles. E quando eu saí, assim, começaram a lançar os primeiros doramas legendados, eu achei muito legal, porque consegue pegar uma parcela, né, da sociedade que por algum contratempo não consiga ler legenda, alguma coisa desse tipo, alguém que tem problema de vista, e aí fica bem legal também, né, ser dublado. Mas foi muito difícil pra mim, porque eu já tava muito acostumada com a voz deles originais, e aí quando passou dublado eu estranhei, mas eu acho super legal isso de ser dublado, né? Por acessibilidade para as pessoas que precisam. E também o brasileiro tem um molho, né, gente? A gente consegue, né, deixar uma cena cômica muito mais cômica. Isso é uma coisa muito legal também. Inclusive nas Branquelas é um filme, sim, muito engraçado. Mas a dublagem brasileira deu um show naquele filme, porque ele é bem melhor, assim, assistir dublado do que legendado. Eu só assisti legendado mesmo porque eu queria saber a experiência, porque eu realmente nunca tinha assistido na minha vida. Assisti, gostei e tudo mais, mas nada se iguala com a dublagem do filme das Branquelas original, que é a dublagem brasileira, né? Que eu considero original, porque o filme fica mais cômico. E é isso, né, gente? Acabei terminando o filme das Três Espiãs Demais falando das Branquelas. Mas foi esse o vídeo de hoje. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!